Olá, eu sou a Marina Cristina, artista plástica e cofundadora do projeto Viés Signo em Corpo. Esta é a primeira aula de introdução à estamparia de tecido. Então eu vou estar apresentando alguns materiais que vocês podem ter em casa para começar e que vamos utilizar ao longo do curso. O material que temos mais conhecido é a tinta de tecido, né? Vocês encontram em papelaria, algumas lojas de aviamentos. A tinta de tecido, ela permite várias utilizações. Então, ela é solúvel em água e com isso você também pode trabalhar aquarela com ela, fazer várias experimentações. Nós temos a tinta de tecido no formato em spray. Você pode fazer sua própria tinta, spray também, arrumando um vidrinho, dilui a tinta de tecido em água, mas também é vendido em lojas de tecido, lojas de papelaria, vende a tinta spray em tecido, né, que vai te dar outro resultado. Então, dependendo do resultado que você busca, você vai usar determinado material, determinada tinta. Então, nós temos o pincel. Eu trouxe esse pincel de aquarela porque é algo que eu estou explorando e eu estou gostando muito dos resultados. Nós temos os pincéis mais comuns. Nós temos também a canetinha de tecido. Então, esse aqui é interessante quando você quer... você não está buscando tingir, você está buscando ter um desenho. Então a canetinha ela faz a linha certinha, e se você não tem muito domínio com pincel também é mais interessante. Você tem também esse marcador de tecido que tem a mesma função. Então quando você quer fazer uma estamparia, você quer fazer um desenho, né? Criar um padrão, eu sugiro que você use um lápis de giz, né, de marcar tecido. Esse lápis ele é de marcar a costura, mas aí você cria o seu desenho, faz a marcação e depois você vem com a caneta em cima, porque a caneta ela é uma tinta, não vai sair, assim você não vai ter erro. Outros materiais que eu trouxe também, que já vem do artesanato, das técnicas. Tem o rolinho. O rolinho serve tanto para você pintar o tecido todo. Então, quando você tem um grande tecido, o rolo é interessante, a textura dele também. E um EVA, onde você pode estar produzindo um carimbo também. Você faz um desenho. Eu estou quero criar essa estampa, né? Aí eu vou colar ela aqui no rolinho e aí eu passo tinta e você vai ter um determinado resultado. Então você tem EVA, o rolinho, tinta de tecido. Esse barbante aqui, ele é interessante para você fazer alguns rolinhos, né? E vai criando, por exemplo, vai descobrindo as tintas, né? Vai descobrindo as cores, diluindo a tinta em água, e aí você cria o seu próprio padrão. Tesoura é importante. Eu sugiro para vocês irem criando que vocês tenham essa pecinha assim, uma tira de tecido, e vocês vão explorando as cores, né? Vocês vão perceber que à medida que vocês vão explorando, vocês vão tendo vários resultados, várias criações. O papel carbono é interessante quando você tem um desenho que você gosta, então você vai imprimir e você vai usar ele para passar para o tecido, né? Você pega seu desenho e passa, e depois é só jogar a tinta em cima. Você faz isso com papel vegetal, papel carbono.
E nesse mundo da estamparia, é muito interessante você estar convivendo, né? Para que você possa criar sua própria estampa, você está fazendo o seu próprio estudo, né? Tanto da história e dos tecidos que há. Então eu sugiro também você ter um caderno, é uma forma de você se organizar mentalmente e você vai fazendo suas próprias criações. Aqui é uma criação minha. Então eu estava estudando as formas circulares, né? Desse tipo de estampa, que é uma estampa com mandalas. Você vê muito em estampas indianas. E aqui eu fui compondo várias estampas que existem. O mundo da estamparia é interessante porque você pode optar por um caminho onde você segue um padrão, você tem uma figura e você padroniza ela, né? Ou você pode seguir um caminho mais intuitivo, que é o caso. Então você vai numa loja de tecidos e observa o que há lá, você vai observar os padrões e não. Então eu fui criando alguns padrões que eles são bem intuitivos, né? Que eu acho interessante. Que essa estampa aqui, essas estamparias aqui, elas são digitais. Então, você tem um software que vai criar esse tipo de estampa e já vai imprimir direto no tecido. Então, são feitos em grandes escalas, tanto que são os mais comuns, né? Mais conhecidos. Então, é interessante você analisar os desenhos. Aqui não tem um padrão, né? Esse daqui tem um determinado padrão, mas é muito intuitivo. Então, o que eles fazem também é pegar esse desenho, por exemplo, essa experimentação aqui que eu fiz. Eles pegam esse desenho, joga no programa do computador, num software, e ele vai imprimir direto para o tecido. Então, quando você joga no software, ele te permite fazer algumas edições, né? De mais claro, mais escuro. Você vai criando o seu caderno de estudo. Se eu quiser criar uma nova estampa, eu posso pegar todas essas aqui, juntá-las, né? E eu tenho uma estampa nova, né? Até imprimindo essa folha aqui, eu já criei uma estampa, já é uma criação. Aqui você tem um outro exemplo. Essa é uma estamparia mais tribal, mais indígena, mas que foi muito explorada, né, no mundo têxtil e que trouxe muitos resultados bonitos, né? Você tem a composição das cores, que é interessante de ver também. Aí você tem novamente aqui outros modelos de estampas. Cada estampa conta uma história, né? Então essa daqui vem mais do Oriente, onde o pessoal utiliza mais as indígenas. Esse jogo do branco, do escuro, foi uma moda por muito tempo, né? E atualmente a gente tem se permitido explorar mais. Então você tem esse tipo de estampa, né? Mais abstrato, mais livre. Eu marquei aqui também algumas formas diferentes de estampa que vamos ter ao longo do curso, que é a xilografura, né? A xilografura é muito conhecida na madeira, mas no tecido você tem outros resultados, né? Bem interessantes também. Então, o que você vai ter, o resultado que você vai alcançar, então você vai usar determinado material. Nós temos também nesse mundo da estamparia e da tinturaria,
os pigmentos naturais. Então, esse aqui é de um experimento com a flor taguete, né? E que a gente obteve essa estampa. Então, qual a vantagem dos pigmentos naturais? De explorar esse campo é a criação de peças originais, de cores originais, né? De cores que a gente talvez não consiga chegar só com as tintas manualmente. Então, os pigmentos naturais é uma surpresa também. Então, você tem várias técnicas, né? Tem a impressão, tem a extração do pigmento e tingimento do tecido total. Então, essa nossa primeira aula é isso, é mais uma apresentação. Então, agradeço por vocês terem assistido até aqui e fiquem ligados, né, nas próximas aulas.